doutora Manoele Melina, minha amiga de longa data, especialista em direito processual civil, mediação sistêmica, tem um longo histórico de trabalho junto do judiciário goiano e em proteção de dados. A palavra está com a senhora, doutora. Obrigada, Ana. E é um prazer estar com vocês nessa tarde para falar a respeito da LGPD. É uma honra, na verdade, né? E creio que muitos de vocês devem estar preocupados com a aplicação dessa lei. Primeiro porque, naturalmente, é difícil quando uma mudança ela chega, né? Ela gera um desconforto, uma dificuldade, e principalmente quando essa mudança ela traz obrigações, umas novas obrigações a serem cumpridas, e que o descumprimento delas gera sanções e sanções severas, como bem disse a doutora Samara, com a aplicação de multas administrativas pela NPD, responder processos judiciais, condenação por indenização, por danos morais, materiais, ou seja, situações que trariam a descapitalização da igreja, e de um valor que muitas vezes ela nem poderia se dispor a isso, né? Não teria esse valor em caixa. Mas agora eu quero trazer para vocês um outro foco para essa lei, uma outra maneira de se enxergar, que seria a questão da oportunidade. Ela também não traz só a questão das obrigações, ela traz uma oportunidade à igreja. Mas aí você me pergunta, oportunidade de quê? Né? Oportunidade de organizar a igreja. Não que eu esteja dizendo que a sua igreja é desorganizada, não, não é isso. Mas a lei, ela traz uma forma diferente de organizar, no sentido que ela estrutura o que já é lícito trabalhar, porque todos nós, a organização religiosa, ela já trata os dados pessoais, só que cada um fazia conforme achava interessante, o que achava que era legal, vamos dizer assim. E a lei não, ela veio estruturar, ela veio trazer os procedimentos corretos de como tratar esse dado. Porque pode acontecer que a gente está habituado a determinadas práticas e nunca para se questionar o porquê você faz isso. O porquê você colhe aquele dado. Para quê? A administração passada implantou isso e você nunca se perguntou. E agora, com essa lei, é o momento da igreja se questionar o porquê ela trata, porquê ela manipula determinados dados. E aproveita também para ver a questão do propósito, dos objetivos, se eles estão sendo realmente alcançados, se não, aproveita esse momento também para fazer esses questionamentos e colocar tudo junto, estabelecendo normas, padrões, procedimentos que venham a trazer benefícios à igreja e os seus membros, os seus líderes. E, consequentemente, tratando esse dado pessoal de forma mais transparente, com todo esse procedimento, ela vai proporcionar o quê? Maior segurança jurídica, transparência, confiabilidade, tranquilidade para essa igreja. E para o membro também, porque ele vai saber exatamente o que está sendo feito com esse dado dele, qual é a finalidade. Então, isso é uma forma de cuidar das pessoas, porque a igreja ela vem o quê? Para cuidar de gente. Igreja é gente, cuida de gente. E essa é uma forma diferente de se cuidar das pessoas. Cuidar dos dados de uma forma responsável, criteriosa, é cuidar de gente também. E é uma questão de coerência com a fé cristã, com os princípios bíblicos, com esse compromisso. Porque a igreja está ligada, a palavra está ligada a compromisso. Então, essa é uma forma de compromisso também. E fora que abre espaço para a agenda do pastor, para dedicar mais ao pastoreio, porque ele não vai ficar preocupado lá na frente do púlpito se está tudo correndo bem, se as pessoas estão comprometidas com esse tratamento de dados, com as questões administrativas que eu falo da aplicação de multa ou coisa assim. Não, ele está lá preocupado com a palavra, com a pregação, com os aconselhamentos, com o desenvolvimento de projeto social, porque ele sabe que está tudo muito bem, vamos dizer assim, costurado, né? Está tudo bem organizado, e as coisas estão seguindo. E, consequentemente, servir melhor a comunidade e sem contar que ele é ótimo para a reputação da igreja, da imagem da igreja perante a sociedade, perante as outras igrejas, perante os seus membros.
Então, isso é excelente para a igreja, para o crescimento dela. Então, todo esse comprometimento é muito bom, né? Faz muito bem a igreja, né? Essa questão da confiabilidade, traz mais ainda. E sobre o fluxo de dados internos e externos, o que a gente tem antes da lei, como eu já havia dito, a gente não tinha tanto critério para lidar com os dados pessoais. A gente cumpria algumas determinações legais, mas o que a lei não determinava, a gente poderia fazer conforme nosso interesse. E se a gente parar para perceber, a gente meio que tem um hábito, uma cultura de quanto mais dados, melhor. Então, vamos escolher esse monte de dados aqui, porque se porventura algum dia eu precisar, ele já está aqui em mãos. Isso já não pode ser mais, isso já não é interessante, porque os dados que são colhidos, os dados pessoais, eles têm que ter uma necessidade, uma finalidade. E, principalmente, a gente também tem que tomar cuidado com as pessoas com quem a gente compartilha os dados dessas pessoas. Esse comprometimento desse terceiro, que é as igrejas que contratam serviços de contadoria, de segurança, também tem que ter esse comprometimento com o dado que lhe é confiado. Então, tudo isso a gente vê uma mudança de estrutura, de visão, de cultura mesmo, estruturando esses dados. Pode passar para o próximo, obrigada. E agora a gente começa a perceber que, a partir desse instante, a gente faz vários questionamentos a respeito da manipulação desses dados. Por exemplo, dentro do processos internos, né, onde estão esses dados? Se ele está na ficha cadastral, se eles estão em atas, né? Quem trata esses dados, ou seja, quem são os responsáveis, as pessoas que têm acesso a ele? Como esses dados são tratados, se há um processo de classificação desses dados, se há, como funciona essa classificação, onde eles estão armazenados, se eles estão em armários, gavetas, pastas, no computador. Então, a partir da implementação da LGPD, a gente começa a fazer essa série de questionamentos a respeito desse dado, para poder verificar quais de fato são necessários, qual é a base legal para eles serem colhidos e como eles devem ser guardados. O próximo slide, por favor. Eu trouxe para vocês um cronograma bem resumido, no sentido de trazer a respeito da implantação da LGPD, para vocês entenderem qual é a ideia envolvida nisso tudo. Então, primeiro, começa-se pelo diagnóstico, de entender o funcionamento da igreja e das suas vulnerabilidades. Porque um colega do advogado, ele me passou um exemplo e eu achei bastante interessante. Vou falar do pastor Carlos, né? O pastor Carlos vai lá e encomenda um terno sob medida, lindo, perfeito, o caimento maravilhoso, tudo certinho, bonitinho. Aí, ao invés dele usar o terno, ele falou assim, não, eu vou dar para o Dr. Madison. Aí o Dr. Madison vai colocar, não vai ficar legal. O terno vai ficar, né, não vai ajustar o corpo dele. Falei, mas espera aí, o terno era perfeito, aí por que não ficou bom para ele? Porque foi feito sob medida para o pastor Carlos, não foi feito por Madison. E a mesma forma, a implementação da LGPD, ela tem que ser feita para a igreja, de uma forma personalizada. A gente tem que verificar quais são as necessidades, quais são as particularidades dela, daquela congregação, porque tem que ser feito sob medida para ela. E isso a gente faz por meio do quê? De questionamentos, de questionários, de reuniões, para ver quais as necessidades e as particularidades. Daí a gente passa por um mapeamento dos dados, para o inventário dos dados. Aí esses questionamentos que eu havia dito anteriormente, a gente começa a aplicar. Então, quais são os dados, aonde eles estão, quais são as finalidades, os responsáveis, se eles são compartilhados ou não. Então, tudo isso a gente senta e verifica a respeito desse dado, desse fluxo do dado, da vida dele, né, desse dado. Para, então, a gente passar para a readequação, né, dos contratos, regulamentos internos, os sites e elaboração de novos documentos, já observando o que determina a lei.
e tudo amarrando, vamos dizer assim, todos os atos, as práticas de acordo com o regimento interno, com políticas de governança e tudo mais. E essa implantação perdão, e a gente precisa fechar implantando uma nova cultura de tratamento, no sentido que não basta a gente pegar esse trabalhão todo, porque no início dá trabalho sim, porque é um momento que a gente para analisar como estão as coisas. E aí você pega todo o trabalho que você fez, organizou, está tudo bonitinho, tudo, aí vai lá e pega e põe dentro do armário e fecha com chave. E volta para os antigos hábitos. Aí de nada adianta. Então a gente precisa implementar todos esses hábitos novos, e para que isso seja possível, precisa da participação da igreja, dos membros, da liderança, para que todos entendam que agora é a nossa nova realidade, que isso faz parte da gente. E que o dado pessoal, ele não é uma coisa fria, não é só um número, não é só uma letra. O dado somos nós, como pessoas, ele nos identifica. Então, a partir do momento que a gente cria essa mentalidade, fica mais fácil de manter essa nova fase. E agora eu vou falar com vocês, desculpa, só beber uma água aqui. A respeito de alguns exemplos pontuais. Eu vou pensar alguns exemplos para vocês do que acontece no dia a dia da igreja. Mas antes, eu vou falar para vocês que é como se fossem duas regras de ouro. A partir de agora, que toda vez que você for tratar dado, você precisa saber. Se a gente colocar essa ideia, vai ajudar muito a ver se esse dado ele é necessário ou não. No sentido de somente coletar os dados estritamente necessários, ou seja, perguntar se ele é necessário, e somente coletar com uma finalidade definida. Vocês vão perceber que, nesses exemplos que eu trarei, sempre vai ter essa questão presente. E esse tratamento de dado, ele inicia não quando a pessoa se torna membro da igreja, mas desde o momento que a pessoa, seja membro ou não, adentra a igreja, mantém um relacionamento com ela, que faz-se necessário esse cuidado. E partindo para os exemplos práticos, eu vou falar agora da questão dos visitantes. Algumas igrejas, elas, quando recebem a visita de alguém, entregam algum formulário para ela preencher com os dados pessoais, para futuramente fazer uma visita, uma oração, para manter um relacionamento com essa pessoa. Nesse caso, esses formulários, é interessante o quê? Que conste a autorização da pessoa nessa coleta de dados, né, e qual a finalidade que esse dado está sendo colhido, né, que ele foi pego, né? Em relação ao rol de membros, a gente tem a questão da ficha cadastral. E a ficha cadastral também é da mesma forma que o formulário do visitante, deve conter a autorização dele em relação a esses dados e qual a finalidade que esses dados eles estão sendo tratados. E pode acontecer, eu já percebi que há algumas fichas cadastrais gigantescas que têm dados financeiros, da família, profissional, escolares, tudo, aí é o momento de se questionar se de fato precisa de tantos dados, né, aumentando o risco de, se acontecer algum tipo de vazamento, de tê-los em mão. Tem a questão da consulta ao SPC e Serasa. Pode ser que algumas igrejas sintam a necessidade de consultar, fazer esse tipo de consulta para que o membro ele assuma uma determinada função. Nesse caso, é interessante que se evite ao máximo a ter esse tipo de atitude. Mas se de todo for muito necessário, tem que se pegar previamente a autorização dessa pessoa e deve-se também constar numa norma interna a necessidade, ou seja, tudo bem regulamentado para que não haja problemas futuros. Quanto a sites, redes sociais e aplicativos, há igrejas que têm seus próprios sites, tudo mais, desenvolver as políticas de privacidade, de cookie, para que se possa utilizar essas redes.
O próximo slide. Obrigada. Em relação a fotos e filmagens, principalmente com a questão da pandemia, os cultos eles têm sido transmitidos pelas redes sociais das igrejas. Ou seja, vincula a imagem das pessoas, principalmente porque agora a gente já está tendo os cultos híbridos, né? Eles são transmitidos, mas as pessoas que podem acompanhar presencialmente. Aí, no caso, é aconselhável o quê? A igreja colocar um aviso em um lugar que as pessoas possam ter livre acesso, que elas possam perceber de forma rápida, que aquele culto ele é fotografado, ele é filmado, e se ele vá para as redes sociais, para a pessoa ficar ciente disso e ela escolher se ela vai querer ou não. E deixar também, alguma parte da igreja, um lugar para que a pessoa, que não haja nenhum tipo de transmissão, para dar àquele membro, àquela pessoa, a opção de não querer ter a sua imagem vinculada, que ele fique naquele espaço onde não será transmitido. E há a opção também de filmar, no caso, só quem está no púlpito, né, no palco e tudo mais, tendo cuidado de pegar a autorização deles, tudo nessa questão da vinculação, né, da imagem dele. O próximo, Fernando. Em relação às informações financeiras. Algumas igrejas têm a prática de colocar no mural, falando quem foram os dizimistas, os ofertantes daquele mês, e também tem a questão dos envelopes, né? Em relação ao mural, quem ainda adotar esse tipo de prática, extingue o mural, porque você está expondo aquelas pessoas que pagaram aquele mês e tudo mais, não é interessante, né? Não é legal, vamos dizer assim. E em relação aos envelopes dos dízimos e das ofertas, a gente costuma entrar nas igrejas e eles costumam ficar bem na entrada, né? Bem de início, assim, bem de cara. E há alguns ainda que têm o hábito de colocar o nome da pessoa, a identificação, e embaixo o valor que está sendo ofertado, dizimado, e a data. E pelo dízimo, se a gente for parar para pensar, a gente pode até ter uma noção de quanto a pessoa ganha por mês, qual é o salário dela. Então, de certo modo, você está expondo os dados dela. Então, os envelopes, é interessante que eles fiquem em branco, que eles não identifiquem a pessoa. E caso tenha algum dado muito importante para repassar para ela, ou que fique dentro do envelope, que passe direto para essa pessoa, e que ela não tenha muitas pessoas não tenham acesso, um acesso mais restrito. E importante também a questão das planilhas dos relatórios financeiros, porque todos esses valores coletados, eles vão para uma planilha, onde a identificação dessas pessoas que fizeram a contribuição para o controle da igreja e outros controles legais. Então, essas planilhas, elas não podem ter amplo acesso, tem que ter o cuidado delas ficarem mais reservadas, se estiverem em computadores com senhas fortes, trocadas com frequência, para evitar o vazamento desse tipo de informação. O próximo. Obrigada. Quanto às atas e correspondências, da mesma forma, evitar colocar os dados sensíveis desses documentos, como o motivo da disciplina, a exclusão do membro, data de admissão, porque como outras pessoas terão acesso, que não os interessados, os ligados diretamente a essa situação, então é interessante que não se tenha, evite-se a colocar ao máximo os dados pessoais e os dados sensíveis em relação a essa situação. O próximo. Em relação às fichas de inscrição em eventos. E a mesma lógica da questão da ficha para membro e para os visitantes, tendo cuidado de pegar somente os dados necessários, né? Sempre evitar
colocar aquela ficha extensa demais para futuramente se precisar de algum dado. Não, evite esse tipo de situação. E quanto aos dados de crianças e adolescentes, a gente continua tendo o cuidado muito grande com esse tipo de dados, sempre pegando a autorização dos pais e responsáveis a esse respeito. E nós também temos a ficha de atendimento pastoral. Pode ser que em igrejas muito grandes, onde há vários pastores atuantes, que eles entendam que, depois eles fazendo o aconselhamento, como forma de facilitar que outro dê continuidade, faça anotações a respeito desse atendimento. O melhor é que se evite esse tipo de prática, mas se de tudo vocês entenderem que precisa mesmo ser feito, então que coloque novamente os dados estritamente necessários, né? Não delongue em relação a isso, não precisa colocar detalhes. Agora a gente também tem a questão do pedidos de oração, principalmente por conta do WhatsApp, que a gente usa muito, a gente não pode ter muito contato físico, né? Principalmente por conta da pandemia. Então, as pessoas mandam os pedidos de oração para o celular do pastor, para o WhatsApp dele. Aí, no caso, o pastor ele tem que tomar cuidado, o quê? Perguntar, às vezes, a pessoa quer só que o pastor ore, ou se não, quer que a comunidade toda ore, né, da igreja ore por ele. Aí, essa autorização ela tem que ser expressa, né? E, de preferência, assim, que fale, ó, fulano de tal precisa de uma oração, né? Não precisa, às vezes, expor necessariamente o que está acontecendo com essa pessoa. E nas igrejas também tem essa questão de formarem grupos, né, de oração, de intercessão, também tomar cuidado com esses grupos, trazer uma certa regulamentação mesmo, porque às vezes alguém pode se exceder, colocar se expor demais à sua intimidade e alguém acabar vazando isso e gerar um problemão, né, para a igreja e tudo mais. Então, tomar cuidado com esses grupos de WhatsApp. E a respeito das pessoas que colhem e manipulam os dados, o slide anterior, que aí, no caso, está ligado à liderança que trabalha com os dados sensíveis, que são os tesoureiros, as secretárias, né? Tomar o cuidado de pegar um termo de responsabilidade, de sigilo, para deixando claro o problema do vazamento de dados e tudo mais. Então, é muito importante que se faça esse tipo de documento em relação a essas pessoas que contribuem para a obra, contribuem por amor, porque costumam ser voluntários, que doam o seu tempo, a sua dedicação para contribuir para a igreja, né? E nós também temos a questão do armazenamento de dados pessoais. Se ele for em papel, esses papéis que têm esses dados pessoais, eles devem ficar em armário, de preferência trancado mesmo, que tenha acesso limitado, restrito. Ele não pode ser aberto ao público, de grande circulação, que outras pessoas que não são os responsáveis tenham acesso a esse tipo de documento. Quanto ao descarte dos papéis, os papéis eles não devem ser descartados no lixo. Embolei ficha cadastral. Está lá a vida inteira da pessoa. Você sabe até o tipo sanguíneo, o conta bancária, tudo está lá. Aí você embola e joga fora. Não, de forma alguma. Esses você tem que tomar um cuidado para fazer um descarte. Ou seja, picotando, incinerando, ou se for o caso de entregar, de devolver para o titular, mas sempre tendo cuidado de registrar o que está sendo feito com o descarte, como esse descarte está sendo feito. Nós temos também a questão dos serviços terceirizados, serviços de terceiros. É interessante que a igreja olhe também se essa pessoa se preocupa com os dados dos terceiros, se tem essa postura que a igreja está buscando
com os dados, porque se porventura vazar, acontecer algum problema, a igreja será responsabilizada. Então, ter cuidado realmente com os parceiros que ela traz para trabalhar com ela, para evitar problemas futuros. E quantas convenções, as federações e associações de igrejas já tem essa dúvida se de fato é aplicável a elas ou não, a questão da LGPD. Mas para evitar problemas futuros, é melhor ela também se adequar, observar a lei para que, né, futuramente não haja maiores problemas. Eu disponibilizei nos próximos slides algumas notícias a respeito de vazamentos, e é assim, assustador o quanto a gente fala assim, mega vazamento de dados. São milhões, bilhões de dados que diariamente são vazados, são disponibilizados, seja para pessoas emitir algum tipo de fraude, ou seja por acontecer por um incidente, né, ou um acidente nesse sentido. Mas isso tem acontecido diariamente e mostra a importância que a gente tem que dar nesse cuidado, nesse zelo mesmo com os dados. Era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, nessa tarde, para falar de algo tão importante e tão interessante. Muito obrigada. Doutora, muito obrigada. A senhora fez um verdadeiro inventário das operações e atividades de tratamento de dados das igrejas.